Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda, Cis, a mais um vídeo aqui no canal. E você já sabe, estamos nesse ângulo da minha casa, significa que você está no quadro Lava e Fala, o quadro que a gente não se preocupa muito com edição, a gente simplesmente conversa. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou pegar a minha bucha e começar a lavar os pratos. O que a gente vai conversar hoje, Eve? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o se aquietar. Sabe aquele texto que nos fala que é Deus falando pra gente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Eu tenho a impressão de que nos tempos que nós vivemos agora, o se aquietar ou o aquietar-se é um desafio ainda maior. E claro, aqui eu tô puxando para um lado mais físico da coisa, mas também isso aponta para uma inquietação espiritual, que é essa que o Senhor nos chama a se aquietar, né? Mas, por que eu tô falando isso? Nós vivemos em um mundo que nós temos esse desafio porque nós temos muita distração, né? Nós vivemos em um mundo altamente tecnológico e isso é bom, claro. Nesse momento nós estamos podendo conversar, você aí, eu aqui, por causa da tecnologia. Olha que bênção do Senhor. E assim como eu aprendo com outras pessoas também através da tecnologia, eu louvo a Deus porque vocês também, pela graça de Deus, têm aprendido comigo apesar de mim, né? Pelo menos é o que vocês falam aí. Tô brincando. Mas, veja, é uma bênção, de fato. Mas, gente, a gente precisa ter cuidado. Justamente porque tem muitas distrações, às vezes a gente esquece desse se aquietar, desse aquietar-se. Depois tem que olhar aí na gramática se o certo é se aquietar ou aquietar-se. Tem uma regra falando do si no início da frase. Enfim. Portanto, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Deixamos conversar, né? Esses dias eu tava indo pra fazer minha infusão e eu tava pensando justamente sobre isso. Eu já falei pra vocês algumas vezes, quem acompanha lá no Instagram, acho que até eu já falei nos vídeos sobre leitura e tal, a dica de aproveitar os momentos de espera, de descanso, de deslocamentos para ler, né? Eu acredito que se você já me acompanha há algum tempo, você já me ouviu falando algo assim. E eu continuo dizendo que isso é muito bom, que a gente pode aproveitar essas pausas, que a gente pode aproveitar esses deslocamentos, a fila do banco, a espera no consultório para adiantar uma leitura. Mas o problema é quando isso se torna tipo assim, eu preciso tapar esse buraco aqui. As pausas, os momentos de que a gente não tá trabalhando, a gente não tá fazendo nada, precisa ser preenchido com alguma coisa. Eu preciso ser ultra produtiva, eu preciso adiantar minhas coisas, eu preciso. E a gente não tá se aquietando. A gente acaba vivendo nessa loucura de que parece até que a gente se sente culpada quando a gente simplesmente para, quando a gente cessa. E quando a gente olha lá no início, né, no início de tudo, o Senhor nos ensina o quê? O descanso. Ele cria o mundo, cria todas as coisas e o Senhor separa um dia para cessar o trabalho. O sabá, a gente conversou até sobre isso em agosto, né? Nos conteúdos sobre o dia do Senhor. O sabá significa justamente isso, é o cessar do descanso, é o cessar do trabalho, é um tempo para descanso, né? E nesse descanso aponta para uma confiança no Senhor. Para dizer assim, olha, eu parei de trabalhar, mas o Senhor continua velando por mim. Eu parei de me preocupar com as coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho. Mas tudo está nas mãos do Senhor. Ele continua
soberano no trono, reinando. Ele continua tendo o domínio sobre a minha vida, sobre as minhas tarefas, sobre as coisas que eu preciso fazer. Né? Então, eu estava pensando sobre isso, que é necessário ter esse equilíbrio. E por que eu estava pensando sobre isso? Porque eu sempre aproveitava ônibus para ler. Toda a vida, assim, quando eu passei a ler mesmo, né? Eu lembro que eu até brincava, né, que eu já fiz vários clipes nos ônibus. O ônibus, antes de eu ter, assim, criar esse hábito da leitura, era um momento, assim, meu, entende? Um momento de pensar na vida, de ficar assim, fazendo os meus clipes mentais, encostar na janela, ficar pensando numa música. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida, já fez isso. Mas isso acabou. Isso existia muito raramente. Por quê? O que era que eu tava fazendo ao invés de fazer meus clipes mentais? Ao invés de ficar pensando na vida? Ou eu tava no celular, meio escondidinho, porque toda a vida eu tive muito medo de andar com o celular no ônibus, né? Então eram poucas as vezes, assim. Mas eu tava lendo. Eu tava aproveitando pra ler alguma coisa da faculdade. Eu tava aproveitando pra ler algum livro. Porque eu tinha que aproveitar aquele momento de deslocamento. Afinal, meia hora no ônibus é muito tempo. E de fato, entenda, eu não tô desindicando, sabe, isso. É muito bom a gente aproveitar realmente esses momentos. Mas precisa ter equilíbrio. A gente precisa também aproveitar esses momentos de pausas para fazer nada. Para fazer nada. O que acontece? Às vezes, a pessoa chega do trabalho e vai ainda correr, fazer coisas do trabalho. Não, deu. Vai aproveitar a sua família, vai fazer algum trabalho criativo, vai ler, vai orar, vai ler a Bíblia, vai pensar. Vá simplesmente fazer nada, ficar deitado, olhando para cima, pensando, levando seus pensamentos ao Senhor. Gente, há muita graça nisso. E alguns estudos, né, até mostram como nesses momentos de fazer nada, nesses momentos de pausas, a nossa mente acaba tendo, assim, ideias, a criatividade acaba se desenvolvendo. Não é no momento que a gente tá fazendo algo, mas é no momento que a gente para de fazer. Veja como o Senhor é, né? A forma que Ele usa a nossa mente, até de forma pedagógica, para nos ensinar a nos aquietar, para nos ensinar a descansar. Quantas vezes, mesmo no dia do Senhor, mesmo no domingo, a gente tá pensando, preocupado com as coisas que a gente tem que fazer do trabalho, com as coisas que a gente tem que fazer naquela semana. Calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos exercitar essa prática da quietude, sabe? Ontem mesmo foi uma coisa muito legal, assim. Eu tô lendo aquele livro Manso e Humilde, né? E eu sempre leio aqui no sofá ou lá no quarto. E ontem eu fui ler lá fora. Tipo uma varandinha, assim, uma área de acesso aos outros apartamentos. Deixa eu só diminuir aqui a claridade. E eu fui, sentei ali. E, gente, é outra coisa. Você tá ali com o céu, você tá olhando pro céu, você tá lendo ali, meditando naquilo que o Senhor é, ouvindo o barulho do vento, ouvindo o vento batendo nas árvores, os pássaros cantando, os pássaros passando para lá e para cá, as nuvens passeando pelo céu, sabe? E foi muito bom. Ontem, depois que eu acabei, eu preciso fazer isso mais vezes. Talvez até criar esse hábito desse meu momento de leitura, ir lá fora. E ali, pego, sento
leio, e aí nos momentos que eu ia pensar naquilo que eu estava lendo, conversar ali com o autor e levar os meus pensamentos ao Senhor e olhar e contemplar. Gente, isso é muito precioso, nós precisamos mais disso, sabe? Então, aproveite esses momentos. Aproveite essas pausas também para meditar, para olhar ao seu redor. Às vezes a gente tá só assim, ó. Abaixa. Olha ao redor. Existem pessoas ao seu redor, portadores da imagem de Deus. Às vezes a gente não para observar, pensar como Deus é perfeito. Olha, aquela pessoa foi feita pelo Senhor. Ela não me conhece, eu não a conheço, mas ela é dotada da mesma dignidade que eu sou. Olhar para o céu. A gente parou de olhar para o céu e ficar procurando os desenhos nas nuvens. Era uma coisa que eu amava fazer como criança, de ficar simplesmente deitada olhando para o céu. Quando foi a última vez que eu fiz isso? Então, que a gente tente exercitar isso, sabe? Esses dias mesmo eu estava assistindo um podcast e estava falando justamente sobre essa questão de como nos momentos de pausa o nosso cérebro vai exercitando a criatividade. É só olhar para a criança mesmo, né? Criança sabe o que fazer com o tédio. A gente fica agoniada com o tédio. A gente não sabe o que fazer. Tem que encaixar alguma coisa aqui. Mas o tédio é importante também. Os momentos de nada, vamos colocar assim, também são importantes. E a gente precisa aprender a usufruir disso. E então, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso corpo. Mas voltando à questão do ônibus, antes eu procurava sempre encher meu tempo ali, né, nesse período de deslocamento. Mas eu não tô podendo mais fazer isso, principalmente no ônibus, né? No carro ainda vai, só que sempre eu tô no carro com o Samuel, então a gente vai conversando, vai ouvindo música, enfim. Mas no ônibus eu tenho ficado muito enjoada. E claro que é alguma coisa que eu preciso já olhar, né? Porque pode ser uma série de coisas, mas eu não tô conseguindo ler, nem sequer ficar no celular. Porque eu fico enjoada, eu quero só ficar quieta. E a gente olha como até os desconfortos da vida acabam sendo um lembrete do Senhor de algo que nós precisamos fazer. E eu tenho sido alertada acerca do silêncio. Eu tenho sido alertada de que eu preciso parar um pouco. De que eu preciso aquietar o meu corpo, a minha mente e principalmente o meu coração no Senhor. Que eu preciso olhar mais para o lado, que eu preciso olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé. Parar de encher o meu dia de coisas, aproveitar os momentos de tédio. Mas eu quero estimular, eu quero chamar vocês para junto comigo, que a gente possa aproveitar mais esses momentos. Que no período entre o almoço e o retorno ao trabalho, ao invés de a gente encher de coisas, eu preciso usar aqui esse tempo, que a gente só se aquiete. Que no final do dia, ao invés de a gente lotar o nosso dia de compromissos todos os dias, que a gente tire alguns dias para aquietar, para parar, para cessar antes de dormir. E aproveitar e elevar esses pensamentos ao Senhor. O Jordan Reynolds, no livro Redimindo o Seu Tempo, ele vem falar sobre como a gente deveria praticar essa quietude, né? Esse momento de pausa, de parar após a devocional. Ele chama de devocional silencioso. A gente precisa praticar o devocional silencioso, que é a gente vai, ora, a gente lê, medita na palavra. Depois a gente vai ficar calado.
diante do Senhor, diante de tudo aquilo que o nosso coração já foi exposto, a gente pode parar e ficar ali, meditando, para que o Senhor fale ao nosso coração. E Ele fala. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, junto comigo, de mãos dadas, a gente possa tentar exercitar mais isso. E certamente nós seremos mais abençoadas. Oi, minha cis, que saudade de vocês. Passando para dizer que eu já tô voltando. Foi um tempo muito bom de férias, então agora a gente vai começar a ter vídeos novos com cabelo novo. Vocês viram que eu tô de cabelo novo, gente? Pois é, tô de cabelo novo. Depois vocês vão ver fotos melhores. Mas passando para desejar um feliz ano novo para vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que seja um ano tranquilo, que seja um ano de crescimento no Senhor, que cada dia nós possamos nos parecer mais com o nosso Senhor. E eu espero estar com vocês aqui durante esse ano, espero que a gente caminhe juntas, continue caminhando juntas. E meu desejo também é que durante esse ano nós nos aquietemos, que nós coloquemos em prática tudo isso que eu falei, que foi gravado lá no início de novembro, mas que é tão atual, que é tão necessário, que é tão urgente para nós, e que a gente coloque isso em prática com a graça de Deus durante todo esse ano, durante a nossa vida. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.